quase pontualmente. Que horas tem, Mauro, no seu relógio? Aqui são exatamente 12 horas, como diria Cícero Melo, e 38 minutos. O relógio marca. Estamos 8 minutos atrasados, mas tudo bem. A internet permite, né, essa margem de manobra. Placar ao vivo no ar. Trate de curtir a página, compartilhar a nossa live de hoje com meu amigo e ex-companheiro de bate-bola, Mauro César Pereira. Palmas virtuais para o Mauro. Mauro, bem recebido. Muito obrigado. Maurão, prazer, viu, cara? Demorou um pouquinho, mas eu vim. Demorou, né? É. Sensacional. E vem num momento bom, porque você é um dos caras mais indicados para falar dessa confusão que rolou lá em São Januário. Porque quem é daqui de São Paulo ou quem não é do Rio e não entende direito o futebol carioca, fica meio perdido achando que o estádio do Vasco não tem condições de receber jogos daquele porte e, teoricamente, até tem, né? Sim. Não é um estádio tão acanhado quanto o povo de fora do Rio acha que São Januário é, né? Pois é, São Januário é um estádio antigo, né? Mas é um bom estádio. É um bom estádio. Até para quem é de São Paulo, São Januário, a estrutura de São Januário é muito parecida com a do antigo estádio do Palmeiras, o antigo Palestra Itália. Uma ferradura, né? Até algumas coincidências, né? A piscina do Palmeiras ficava justamente na parte ali da abertura da ferradura. Isso. Né? Que ali, agora continua ali a piscina, mas só que agora o estádio, o Allianz Parque, fecha ali aquele setor. A piscina do Vasco também fica daquele lado, né? Uhum. Não exatamente com a mesma configuração, mas também está daquele lado, como outros setores ali do clube, né, do Vasco da Gama. O estádio é um bom estádio, mas construído num outro momento da cidade, é um estádio muito antigo, né? Estádio histórico até, fazendo 90 anos agora. Então é um estádio que ele já fez, acho que 90 anos até. E é um estádio que ele não... Quando construído, você não tinha ali... Primeiro, a população era menor. Uhum. Então, ruas estreitas, mas não tantas casas, apartamentos, empresas eventualmente instaladas na região. Como era do Palmeiras, que é encravado no bairro. Exato. Também, né? E também mudou muito a configuração da cidade. Sim. Hoje tem a Barreira do Vasco ali, que é uma comunidade. Evidentemente, nem todo mundo que vive ali, de repente, está a fim de viver em paz, né? Então, existem algumas situações que tornaram o ambiente um pouco diferente do que lá no passado, quando o estádio foi construído. Mas essa é uma outra questão, né? O estádio é um estádio em condições de receber perto de 30 mil pessoas, só que o estádio não faz nada, né, Rodrigo? O estádio é uma coisa inanimada. É um prédio, né? É um prédio, ele fica ali e tal, ok, tudo bem. É como as pessoas lidam com aquilo, né? Mas até por conta da maneira como muitas vezes foi tratado por dirigentes do Vasco, pessoas do Vasco, criou-se um mito ao redor do estádio, como se fosse algo assim, sempre inóspito, perigoso. Eu tive agora recentemente lá no jogo da eliminação do Flamengo na Libertadores, no estádio do São Lourenço, que eu não conhecia o Nuevo Gasômetro, sabia da região, Barra Flores, é uma região pobre, e tem uma grande favela em frente, né? Uma grande favela em frente. É uma região muito, muito mais, digamos assim, assustadora para quem é de fora do que São Januário, porque é pela mesma razão. Nós até ficamos o colega que foi fazer o link, e o câmera era da ESPN Argentina. E o câmera dirigindo o carro lá na Argentina, eles trabalham nesse sistema. O câmera da ESPN e das outras emissoras que também, ele também é motorista. Ele também é motorista. E paramos o carro na parte de fora do estádio, que não tinha uma credencial para lá dentro e tal, tudo bem. Mas assim, na entrada. Só que nós saímos de lá mais 1h30 da manhã, terminamos o trabalho. Então todo mundo tinha ido embora. Uhum. A gente com o equipamento dele e tudo, eu falei, a gente vai andar até lá fora, onde está o carro? Ele, não, muito perigoso, muito perigoso. Fica aqui, nós ficamos lá dentro, ele foi lá fora sozinho, pegou o carro, voltou e pegamos o equipamento. Ou seja, ele mesmo dizendo que ali era perigoso, e nitidamente era uma região que não é nada turística, digamos assim. Você sentiu isso ali? Muito, não tem comparação com relação a São Januário. São Januário não é exatamente o lugar mais convidativo do Rio de Janeiro hoje, pelas transformações na cidade, mas é possível sim fazer o jogo ali. Só que o Eurico Miranda e pessoas ligadas a ele costumam tratar os jogos ali de uma forma, acho que muito inadequada, né? Primeiro, tentam fazer com que o adversário se sinta intimidado. Não pela força da torcida do Vasco, pelo grito da torcida, como deve acontecer em qualquer estádio de futebol, mas com outros artifícios. Então tivemos nesse jogo entre Vasco e Flamengo, momentos antes de começar a partida, foi comunicado aos jornalistas, né, que pela assessoria de imprensa do Flamengo, que o Vasco não disponibilizaria um setor, uma área adequada para que o técnico do Flamengo, os jogadores, pudessem dar entrevista coletiva pós-jogo. Mas o técnico do Vasco teria. Isso, porque o padrão aqui é esse. E os jogadores do Flamengo teriam que ficar dentro de campo para dar entrevista. É óbvio que a intenção era, vencendo o jogo,
nós ainda deixaremos os caras dentro do campo dando entrevista e ouvindo a torcida festejar. Isso. Né? Ou sacanear, né? Ou sacanear, porque vão ter que ficar lá dentro, não tem jeito. Dentro do gramado, dando entrevista dentro do campo. Aquele túnel inflável, que é muito comum aqui na América do Sul, né, para evitar que atirem objetos nos atletas, nos juízes e tudo mais, não funcionou. Os jogadores do Flamengo saíram correndo. O que tinha que fazer? Vai fazer tudo ao contrário, né? O Eurico deveria ter até dado uma trégua, pedido uma trégua àqueles muitos vascaínos que hoje clamam pela sua saída do clube, né? E tem motivos de sobra para isso, para que no jogo contra o grande rival os vascaínos se unissem ao redor da equipe e deixassem os protestos para um outro momento. Ou até para o final do jogo, em caso de vitória, derrota ou empate, se quisessem protestar. Claro. Mas que tratasse tudo bem. Aí o que aconteceu? Uma atmosfera muito tensa, as brigas entre vascaínos nos jogos de São Januário têm sido frequentes pela questão política. É muito comum hoje, em jogos do Vasco, torcedores, ou grupos, até torcedores isoladamente, gritando fora Eurico, ou até palavrões contra o presidente do Vasco. E eles são, digamos assim, repreendidos por uma espécie de patrulha, né? Formada por alguns integrantes, inclusive, de uma torcida organizada do Vasco, aliada de Eurico Miranda. Evidentemente eles negam isso, mas há vários relatos das pessoas vascaínas, jornalistas que frequentam mais o estádio e tudo mais, que falam sobre isso, e é fato. E todo jogo do Vasco tem uma confusãozinha. Nesse jogo não teve nenhum grito forte de fora Eurico ou coisa parecida. Acho que a explicação é óbvia, né? Ou seja, diante desse clima as pessoas com medo até de protestar contra ele. Os caras intimidados, né? Intimidados. E durante o jogo algumas pequenas confusões aconteceram nas sociais e na arquibancada. Quando o Flamengo faz 1-0, à medida que o tempo vai passando e o final do jogo vai se aproximando, evidentemente a tensão vai aumentando. E como o jogo ficou 1-0, embora o Vasco jogasse muito mal e não tenha nem ameaçado para valer o Flamengo, né, a não ser um chute lá do Luiz Fabiano que o goleiro Thiago defendeu, sempre fica aquela esperança, tá 1-0, vai que a gente encontra o gol aqui. Então o torcedor está ali naquela tensão esperando que o gol saia. Claro. O gol não saiu. Perder para o Flamengo São Januário é uma das piores coisas que pode acontecer para o torcedor do Vasco. Mas o Corinthians ganhou lá de 5-2 recentemente. Há uma rivalidade entre vascaínos e corintianos, mas não se compara. Então você acha que perder de 1-0 para o Flamengo em São Januário é pior do que perder para o Corinthians de 5-2 em São Januário? Pela rivalidade que existe no estado. Sem dúvida, porque é perder uma das poucas propriedades que o torcedor do Vasco ainda tem. Rebaixamento, já foram 3. Então o cara já convive sendo sacaneado porque você caiu 3 vezes, o Flamengo nunca caiu. Ganhar campeonato. Ganhou 2 vezes o Carioca, agora um bicampeonato. Isso. O respeito voltou. Bordão do Eurico Miranda, criado por ele. Aí foi rebaixado. O respeito voltou, foi para a segunda divisão. Então o que era para tirar uma onda virou munição para o adversário sacanear o vascaíno. Até porque ele não foi para a Sibéria, conforme prometido. Prometeu, né? E não foi para a Sibéria. Então são várias pequenas situações do dia a dia que vão minando. O torcedor do Vasco está cansado. E ele vê hoje uma situação em que o Flamengo se recupera financeiramente, consequentemente consegue montar um time que é forte. Não sei se esse time vai evoluir, vai ganhar campeonato, mas é um elenco forte, não há termos de comparação. Ele vê o Fluminense, mesmo depois da Unimed ter saído, o Fluminense consegue revelar jogadores e manter uma base interessante, tem um time que é minimamente competitivo, consegue fazer campeonatos decentes, decidiu o Carioca com o Flamengo e disputa o Campeonato Brasileiro, não fica falando em rebaixamento, faz uma campanha que pode até ser melhor, mas tem jovens jogadores, tem um futuro pela frente, você percebe alguma coisa ali. O Botafogo se recuperando também, conseguindo fazer, né, um time valente, que faz uma bela campanha na Libertadores, com todas as limitações técnicas que tem, que são consequência da sua dificuldade econômica, e o Vasco não. Então o Vasco ele vai ficando para trás. E isso vai incomodando o torcedor. E quando ele olha e ele vê que o Roberto Dinamite foi um péssimo presidente e que o Eurico Miranda continua sendo ruim para o Vasco, ele se vê sem perspectiva. E não pode sequer protestar no estádio, porque vive essas situações. Aí, no final do jogo, acho que aí foi uma confusão. Aí juntou ali insatisfação, as rixas entre os torcedores do Vasco, até com esse viés político, e também, claro, aí o momento vandalismo, né? Aquela galera que sabe, sempre disposta a arrumar confusão, a aprontar, não importa onde, se é no campo do próprio clube ou não, que aí começou a querer quebrar tudo e tal, confronto com polícia, né? E muita gente até que defende a torcida única, que é essa aberração que existe aqui em São Paulo. Sim. Não houve nenhum confronto de torcidas do Flamengo e do Vasco. Não. Se fosse torcida única, seria tudo igualzinho. Eles iam brigar entre eles do mesmo jeito. Talvez até pior, né? Porque o torcedor do Flamengo ficou lá até 2h30, mais ou menos, depois do jogo, que a torcida do Flamengo pôde ir embora, escoltada pela Polícia Militar. E o ônibus com os jogadores da delegação do Flamengo também saiu de lá 2 horas e pouco depois do jogo. Então, quem estava de preto e vermelho ficou lá ainda mais de 2 horas para sair, sempre cercados pelo policiamento. As brigas nos arredores do estádio, tudo foi entre vascaínos. Isso não é culpa do estádio.
O estádio não tem culpa. Isso é culpa do quê? É culpa da maneira como foi organizado, da forma como esse jogo é tratado pelo próprio Vasco da Gama, né? Não como um mote de união dos vascaínos para enfrentar o seu grande rival e mostrar ali que juntos eles podem vencer o Flamengo, apesar das dificuldades que o Vasco enfrenta, que seria o ideal, acho que até para o próprio Vasco. E sim, como são os nossos inimigos. Aqui vai dar entrevista dentro do campo, não tem slide de imprensa, túnel inflável, uma pinóia, que tomem pedrada mesmo para sair do campo. É mais ou menos essa mensagem que fica, e as imagens que nós vimos, né, e estamos vendo de novo. Fica uma coisa meio Libertadores à moda antiga, né? Isso. Aliás, tudo ligado ao Eurico Miranda é a moda antiga, né? Acho que essa que é a questão, né? Tudo é antiquado, tudo é superado, tudo é velho no sentido ruim da coisa. Assim, velho, superado, obsoleto, não serve mais, né? E é por isso que o torcedor do Vasco espera que alguma coisa mude. Hoje, inclusive, terça-feira à noite, tem uma reunião de 5 grupos de oposição do Vasco. Olha como é que são as coisas, né? 5 grupos de oposição do Vasco já estão começando a se entender, tamanha a repulsa que a atual administração vai despertando nos vascaínos, que 5 grupos vão se reunir hoje no Rio de Janeiro, no Clube Monte Líbano. Eles estão tentando encontrar aí um consenso entre eles para que seja lançada mais adiante, não hoje exatamente, uma chapa com um candidato de consenso. Tem 3 nomes ali, em tese, que são os mais fortes. Então, um sai para presidente, de repente o outro para vice de futebol. Eles vão ter que fazer uma composição, uma coalizão, para tentar, juntos, derrubar o Eurico Miranda nas eleições no final do ano, né? Inclusive, até já foi pedido até que a própria eleição do Vasco não aconteça no Vasco, não aconteça em São Januário, porque eles acham que não há segurança, porque o dono do campo ali é quem está no poder, né? Quer um lugar neutro para a eleição. Quer um lugar para onde isso possa acontecer, né? O que vai ser uma outra batalha. Um dos candidatos, possíveis candidatos, até estudou comigo na faculdade, Júlio Brandt, né? Sim. Que já tentou da outra vez, junto com o Edmundo lá, acabou não conseguindo. O Júlio perdeu, ele é representante de um desses grupos e é um dos possíveis candidatos a presidente ou a algum outro cargo. E eles estão tentando atrair, inclusive, alguns personagens euriquistas, digamos assim, ou ex-euriquistas que estão migrando, né? O presidente do Conselho Fiscal do Vasco da Gama é um dos que está saindo do lado do Eurico e está se juntando a esse grupo. O vice-presidente de futebol está licenciado e também estão tentando atraí-lo, ou seja, a intenção da oposição hoje é tentar trazer até gente que há pouco tempo atrás era muito ligada ao Eurico Miranda para tentar formar uma frente que possa derrotá-lo. É complicado, né? Mas a esperança, acho que, do torcedor do Vasco é que surjam pessoas no clube que possam fazer algo parecido com o que aconteceu no Flamengo, né? O Flamengo já teve uma cisão, né, daquele grupo que começou a recuperar o clube em 2013. Isso. Mas ainda assim se estabeleceu independentemente de quem é o presidente, de quem é o vice, de quem é... Enfim, se estabeleceu uma nova ordem e as coisas caminharam numa direção. E hoje o Flamengo tem uma espécie de lei de responsabilidade fiscal no seu estatuto, né, já há 2 anos aproximadamente, que pune severamente o dirigente que de alguma maneira for nocivo ao clube, né? Ele pode ser expulso do clube, pode ser até processado, dependendo do que ele fizer, se fizer alguma coisa ilícita, enfim. E isso já inibe qualquer tipo de administração que possa prejudicar o Flamengo lá na frente. O Vasco hoje é uma caixa preta, ninguém sabe exatamente qual é a realidade econômica, o balanço do Vasco, dito por especialistas, não é muito conclusivo em alguns aspectos. Então, é um clube que parou no tempo, né? E eu acho que tudo que aconteceu ali tem, sim, uma forte influência dessa atmosfera política, desse momento difícil do clube. Bom, em resumo da ópera, que São Januário está proibido de receber jogo com torcida até segunda ordem. Porque aqui no Brasil eles fazem isso, eles punem o concreto, né? Isso. Então a culpa é daquela... Do prédio, do sofá, né? Isso, não pode ter jogo em São Januário. Eu acho que tem que punir o quê? Houve conivência de dirigentes ou incompetência dos dirigentes na preparação do jogo de futebol para que o público chegasse. Se ficar comprovado que houve, que se pune o dirigente, né? Financeiramente, com afastamento, seja lá como for, da maneira que for possível. Se houve elementos ali que arrumaram confusão e tal, vários deles foram filmados, a gente está vendo as imagens, então que sejam processados judicialmente, até pela CBF, pelo Sim. Vasco, pelo STJD, sei lá por quem. Eles vão no próximo jogo em outro estádio. Quem são aqueles elementos? Então identifica 4 ou 5 ou 6, todos eles não vai ser possível pegar. Mas se você conseguir identificar alguns, e eles forem processados pelo que eles fizeram ali, porque por sei lá, depredação do patrimônio público, incitação à violência ou utilização de violência, que, de repente, a partir daí, você começa a mudar um pouco as coisas. Isso tem que ser uma coisa sistemática, tem que acontecer sempre. Eles punem um concreto, como acontece aqui em São Paulo. O último jogo do Corinthians no sábado contra a Ponte Preta, o setor desorganizado estava fechado, Isso. O setor à esquerda, né? Por quê? Porque acenderam os sinalizadores, que nem são sinalizadores aqueles piscas de festa junina, que Isso. aqui no Brasil são tratados como se fossem aquele sinalizador, morteiro, né? Sinalizador que matou naval que matou o menino na Bolívia.
Aquilo é uma coisa completa, aquilo é um projétil, né? Que não sei nem por que levaram aquele troço lá para o estádio de futebol, né? Porque até efeito visual aquilo não dá, né? Aquilo sobe, explode lá no céu. Soltaram errado, acabaram matando o garoto. Né? Mas, por conta dessa bobagem, puniram o concreto, né? Tiraram as pessoas, fica ali o concreto vazio, ou seja, são os coveiros do futebol, né? E o tribunal está cheio deles, a CBF também, essas pessoas que tomam decisões que não resolvem rigorosamente nada, né? Não resolve nada. Quantas vezes a gente viu estádio fechado, proibição de público, e não resolve. Não resolve porque o estádio não tem culpa. Quem tem culpa são pessoas, né? E São Januário tem condições de receber jogos de futebol. Acho que isso é uma bobagem. Inclusive, acho que alguns coleguinhas até na imprensa, às vezes, fazem campanha contra. Acho que a turma do jornalismo do sofá ou do jornalismo muito coxinha, sabe, que os caras querem sentar só em poltroninha, estádio Arena FIFA, padrão FIFA. Com creme de avelã e croissant. Não dá, né, irmão? Um cara quer cobrir futebol sentado só em estádio padrão FIFA, não dá. Não dá. Nem na Europa é assim. Até mesmo na Europa você vai encontrar estádios novos, estádios mais antigos, alguns com mais conforto, outros com menos conforto. Vai no estádio do Fulham e vai no Emirates em Londres que você vai ver bem a diferença. E mesmo, às vezes, no estádio moderno na Inglaterra, você fica sentado na cadeirinha apertada ali, as acomodações não são muito confortáveis para a imprensa, não. Você está ali para trabalhar, não está ali para ficar deitado, se esparramando. Então, às vezes, há um preconceito muito grande com relação a São Januário, por culpa, às vezes, de pessoas do Vasco, mas também até por parte de gente que nem conhece São Januário e resolve rotular como se fosse um estádio impossível de realizar jogos de futebol. É um estádio bom, mas tratado dessa maneira não adianta. Já tivemos briga de polícia com a torcida do Corinthians no estádio de Itaquera, abertura da Copa do Mundo. Briga da torcida do Corinthians com a Polícia Militar no Rio, no Maracanã, palco da final da Copa do Mundo. Briga no Pacaembu, várias. Briga no Pacaembu, briga no estádio de Brasília, que foi o mais caro da Copa, já teve Vasco e Corinthians, Flamengo e Palmeiras. Né? Então, assim, mesmo os estádios da Copa do Mundo, eles não estão imunes a isso. Briga acontece em qualquer lugar. Né? Acho que a questão também, Rodrigo, é que assim, a violência está na nossa sociedade. O Brasil é violentíssimo, um país muito violento. O Rio de Janeiro, que foi palco da confusão de sábado, é uma cidade violentíssima. Aí as pessoas acham o quê? Que o futebol vai ser a Noruega no meio do caos. Ah, não, no futebol ninguém vai brigar, todo mundo é civilizado. Não, são as mesmas pessoas, é a mesma sociedade, é a mesma polícia, é a mesma justiça ou a falta de justiça. Então você vai ter no futebol um microcosmo do que é a nossa sociedade. Isso acontece a toda hora porque o Brasil é violento. O futebol está dentro da nossa sociedade, não tem como escapar disso. E tem uns códigos malucos, o Nenê indo tomar satisfação do Everton por causa de uma besteira. O Everton não fez nada ali. E o Nenê já chegou ali, como quem diz, aqui não. Sem necessidade. Acho que é um também, pouco né? dessa coisa que muitos apregou dentro do Vasco da Gama. Acho que ali ele quis jogar para a torcida do Vasco, né? Perdemos o jogo, vamos mostrar que aqui não. Isso. O Everton fez o quê ali? O jogo ia acabar. Ele ficou passando o pé acima da bola, você tomava uma porradinha. Passar o tempo. Eu tomava uma porradinha, ganhava uma faltinha e acabava o jogo. Né? Isso aí me lembra até aquele jogo de 2004, com a Copa América, que a Argentina ganhava do Brasil, aí o Tevez levou a bola lá para o canto do campo. Isso. Aí ficaram falando, não, porque o Tevez debochou nada, ele ficou segurando a bola para o jogo acabar. Como ele não conseguiu segurar a bola o tempo que ele gostaria, a bola foi recuperada pelo Brasil, foi o ataque, o Adriano fez o gol e o Brasil ganhou nos pênaltis. Pois é. Né? Mas o intuito dele ali era o que? Tomar uma falta, tudo, ganhar tempo. Isso é uma coisa óbvia, né? E foi o que o Everton fez ali. Passou o pé em cima da bola para ganhar um tempinho, de repente o Paulão, que estava na jogada, tenta desarmar, faz uma faltinha, aí cai, fica ali caído e acaba o jogo. Isso. E é até estranho, porque o Nenê é um dos maiores caicás do futebol brasileiro, né? Passa o jogo inteiro se atirando, cavando falta, reclamando com o juiz e tem aquela atitude. Mas ali acho que é o quê? É um jogador querendo chamar a atenção para a sua torcida, né? Uma bobagem muito grande, né? Pô, o Garrincha hoje ia ser morto ali, se pegasse a bola e ficasse na ponta, prendendo, segurando para passar o tempo, né? Ai, meu Deus. Já vi 20 minutos, eu tô sem ponto hoje, estão dizendo que já tem 20 minutos, calma, tem mais uns 10 para ficar aqui com o Mauro. Inclusive, Maurão, eu tô com a camisa do West Ham, em sua homenagem, que é um time inglês que quando você chegava no estádio antigo, que agora eles estão jogando em Stratford, no estádio olímpico, né? Você também chegava e via que o bairro não era tão turístico, vamos dizer assim, quanto outras locações londrinas, né? Você sabia que ali, como você chega em Saint-Denis, na França, pro Stade de France, você sente que ali o negócio é diferente. Ali é uma quebradinha também, não é privilégio do Brasil isso, para quem vai para Paris ficar passeando em Champs-Élysées, se for para o Stade de France de metrô, você dá uma caminhada ali pelo bairro que você percebe que já é uma periferia da cidade. Exatamente. Não é uma região turística. De trem, para ali quase dentro do estádio, né? O trem para em frente. O estádio antigo Bowling Ground, o Upton Park, o antigo estádio do West Ham, fica ali numa região com muitos migrantes, tem muitos indianos, inclusive, naquela região, né? E é uma região um pouco tensa. E não tem ainda, o estádio acabou, mas tem na esquina ali da rua um pub, que ali a chapa é quente, né? Pois é. Fica uma rapaziada ali, os torcedores bem hooligans ali, os carecas e tal ali.
e não dá para brincar ali, não. Agora, eles mudaram para o Estádio Olímpico e tem tido problemas agora com isso, né? Falta atmosfera ali, falta né? atmosfera, já teve torcedor expulso porque ficou em pé. Essa frescura do futebol inglês, da Premier League. A Premier League tem várias coisas legais, mas o excesso de regras, né, as limitações, e a gente está importando muito disso aqui para o Brasil, né? Trazendo o que há de pior, né? Que é não respeitar as diferentes maneiras de torcer, né? Nada contra o camarada que quer torcer sentado na poltrona de couro de vaca holandesa ali, tomando uísque, sei lá de quantos anos. Tudo bem, beleza, com garçonete servindo, canapés passando, não tem problema nenhum. Quanto custa isso? Tantas libras. Paga e tenha sucesso aí na sua empreitada. Mas o camarada que quer ficar em pé, balançando uma bandeira, acendendo lá um pisca que chamam de sinalizador, esse cara tem direito de torcer a bandeira dele, né? E são esses torcedores que fazem o espetáculo do futebol, né? Eu lembro que quando houve o último jogo do verdadeiro Maracanã, não desse New Maracanã, foi um Vasco e Fluminense. E o estádio lotou. O jogo nem era tão relevante, mas por ser o último jogo, o estádio lotou. Tá. E foi muito bonito, com as bandeiras, aquela festa tradicional do futebol carioca, 2 torcidas e tal. E no dia seguinte, e no dia, nas TVs à noite, né, e nos sites também e tal, e no dia seguinte os jornais, todos, até daqui de São Paulo, deram fotos do quê? Das torcidas e o último dia do espetáculo das torcidas do Maracanã. Não foi o jogo, não foi o campo, foi o entorno. Claro. E cada vez mais vai se matando isso. E a gente na imprensa tem muita culpa nisso também por omissão. Os jornalistas esportivos não brigam por isso. Compram muitas vezes o discurso oficial do não pode isso, não pode aquilo. Quantas transmissões de futebol a gente ouve falar, por exemplo, o cara acendeu lá um pisca-pisca. Que absurdo, tem que parar o jogo. Tem que parar nada, segue o jogo. A fumaça não está atrapalhando, mas a gente embarca nessa caretice, nessa chatice e vai matando cada vez mais a atmosfera do estádio, tirando a liberdade do torcedor. Você vai a um jogo hoje no estádio do Corinthians, para quem é torcedor das antigas, é uma atmosfera completamente diferente. Tem setores que você não pode ficar em pé, você não pode fumar, você não pode ficar em pé, você não pode fazer nada. Eu lembro que uma vez, ano passado, para essa série de Londres que eu fiz baseada no livro, o João Castelo Branco, colega de ESPN, me levou para ver Leicester e Tottenham, no antigo estádio do Tottenham, antigo porque já foi fechado, estão fazendo um novo, né? Foi demolido. E uma hora ele faz uma pergunta bem baixinho, eu falo, por que você está falando baixo assim? Não, o pessoal está vendo o jogo. E aqui, se a gente falar alto no estádio, o povo reclama. Sim. Chega a esse ponto, né? Num estádio de futebol, né? Não, é ridículo. Já teve um caso desse torcedor do West Ham que teve a repercussão, né? O cara foi expulso porque foi em pé. Teve um outro episódio também bizarro de um torcedor do Chelsea que, na comemoração de um gol, o cara foi ao fora, subiu na cadeira. Aí a câmera flagrou, o cara recebeu uma carta. O identificaram pelo assento que ele ocupa lá, que ele tem aquela cadeira fixa dele, e o cara recebeu uma carta. Ó, se você fizer isso de novo, você vai ser expulso. Uma advertência. Um cartão amarelo severo, né? 2 de uma vez só, né? Mais um e você está fora do clube, você vai perder o seu season ticket, né? O ticket de temporada. Cara. Ou seja, até entendo que os ingleses tenham adotado esse rigor muito grande por conta do hooliganismo, no primeiro momento. Lá já se discute muito, digamos assim, ceder um pouco mais para que as coisas não fiquem tão frias. Até porque nos jogos internacionais é muito comum. Chega uma torcida estrangeira ali e domina o estádio. Claro. Porque chegam lá italianos, ou franceses, ou turcos, do Borussia Dortmund, ou alemães, eles fazem uma grande festa. E hoje o torcedor inglês, não é porque o inglês é assim o assado. Em qualquer lugar do mundo você vai ter pessoas de diferentes comportamentos, diferentes formas de se relacionar com o futebol dentro do estádio. A questão são as proibições. Na Inglaterra não se pode fazer nada, praticamente. Mas o cara que é estrangeiro, ele chega e faz. Ele não é dali, ele não mora ali, não tem nada com isso. Ele chega e faz da maneira dele. Tem outros valores, outros códigos. Exato. Né? Então, as torcidas com 2, 3 mil pessoas ali conseguem calar 50, 60 mil pessoas. E isso repercute. Tem livros, inclusive, que falam disso, da perda da alma do estádio, do direito de torcer em pé. Eles discutem bastante isso. Na Escócia já existe um setor no estádio do Celtic para você ficar em pé, torcer. E até agora sem problema nenhum, a tendência até que esse setor seja ampliado. E aqui no Brasil a gente está caminhando na direção contrária, né? Sem ter os argumentos que os ingleses usam para ter todas essas regras, que é estádio lotado, todo jogo, rendas absurdamente altas, né? Taxa de ocupação perto de 100% em cada jogo, em cada estádio. A gente está longe disso, mas fica trazendo esses valores equivocados aí que são... que é uma macaquice nossa, no sentido assim, de ficar imitando, né? Exatamente. Enfim, aí por isso que São Januário também entra nesse caldeirão aí de não serve. Tem que ser estádio padrão FIFA, como se o estádio padrão FIFA não tivesse confusão. Olha, quem não sentou na almofadinha do Maracanã que você levava junto quando o concreto estava quente, não foi feliz da infância, né? Tinha isso, com o escudinho do time. Exatamente, né? Você comprava ou ganhava. Pô, faltam 5 minutos para acabar já. Deixa eu passar aqui nos comentários, Maurão, porque tem muita gente
Fausto Ferreira, ninguém falou essa verdade na TV essa semana. Você falou no Linha de Passe ontem. Falei né? sábado mesmo, a gente fez o bate-bola logo depois do jogo, a gente estava falando sobre isso. Paulo Garbo, Mauro da Marreta, era o apelido que Lúcio de Castro teve isso, dava pro Maurão aqui. O Caio Arantes perguntou da elitização das arenas, Mauro acabou de falar sobre isso. O Kleber diz que o Nenê é um canalha, hipócrita. O que mais? O Edson Souza, esse é um dos poucos que merecem ser vistos e ouvidos. Parabéns, Mauro. Gustavo Adolfo Soares, Mauro é o cara. Que mais? Jorginho Fernandes, duas feras. Tá bombando aqui, Maurão. Gente aberta assistindo. E engraçado que nesse horário faz lembrar aquele antigo bate-bola, só falta botar o Lúcio por telefone, né? Fica assim, e aí, João? Tinha isso, né? Próxima vez que você vier aqui, eu vou ligar pro Lúcio entrar por telefone. Pra gente fazer um flashback, assim. Por telefone, por Skype, sei lá, ver uma maneira de colocar o Lúcio. Será que o Lúcio tem Skype na barraca do Aguinaldo? Ele dá um jeito. Deve ter algum amigo mais tecnológico ali que consegue dar um socorro para ele. Sensacional. O Bruno Basson, boa, Mauro, falou muito bem. O Thiago Rocha, esse Mauro dá show na oratória. É isso, cara, não para aqui. Mauro é sinistro, diz o Xande. Daniel Nocera, Maurão mito, melhor. Ricardo Abreu, faltam mais Mauros no futebol brasileiro. Tá vendo, Maurão? Tem que ir lá em Niterói. O Caio Arantes lembrando aqui o Lúcio. Ô, João, só para arrematar, tinha isso também, tinha isso, né? para arrematar era um clássico. Né? Era um bordão, né? Era um bordão. E o Alan Clemente pergunta, qual o melhor estádio para se torcer no Brasil? Você consegue pensar nisso assim, de bate-pronto? Eu gosto muito do Pacaembu ainda. Eu acho o Pacaembu legal, eu acho São Januário legal para se torcer, eu acho que são estádios que têm... eu acho que essa configuração que o Flamengo tem nesse estádio provisório é interessante, não gosto da política de preços absurdos, o estádio elitizado, não tem nada a ver com o Flamengo. Clube popular que está meio que virando as costas para suas raízes, tem que olhar rapidamente para isso, como o Corinthians faz aqui em São Paulo, eu acho uma loucura isso. Sobra lugar no estádio, você não vende para o pobre, mas só coloca a classe média lá dentro. Isso, e deixa o buraco na arquibancada. Mas gosta da grana, né, que você ganha da televisão, que só ganha aquela grana maior, Flamengo e Corinthians, porque tem o pobre que liga a televisão lá na casinha dele no morro, onde for, no ponto remoto do país, para ver o time dele de coração jogar. Né? A Globo paga mais a esses clubes porque eles têm milhões de torcedores e em grande parte são esses que não conseguem entrar no estádio. Claro. Então aí quando é conveniente, somos uma nação de não sei quantos milhões, a Fiel, a nação e tal. Mas quando é para colocar dentro do estádio, não. Aqui só quem tem grana, irmão, você não tem dinheiro, você fica do lado de fora. Eu não tenho nenhuma preocupação. Tem gente que ainda chega a falar, o clube de futebol não tem que fazer ação social. Quer dizer, virando as costas até para a sua própria história. Diferente de transformar o estádio numa área VIP gigante, né? Isso. Para 40 mil pessoas. Isso. Especialmente porque é estádios que não lotam. Né? O Flamengo não conseguiu lotar o estádio dele do governo nenhuma vez. Pois é. Até agora. Sobraram ingressos em todos os jogos. Só que 20 mil lá? Para vender para a torcida do Flamengo são 16.500. Que aí você tem as gratuidades, né? Aquelas leis lá do Rio de Janeiro. Isso. Tem a torcida visitante. Então sobram para vender cerca de 16.500. Mas o ingresso ficou tão caro que o sócio-torcedor não está absorvendo 100% e quem não é sócio-torcedor, só sobra os ingressos mais caros, é um preço tão absurdo, o cara não compra. Não compra. Então, né, é um estádio pequeno, por conta do preço, que eles agora dizem que vão ajustar. Assim, eu gosto mais de estádios antigos. Né? Eu acho que os estádios antigos são mais legais assim, para se torcer e tal. Eu não acho legal esse estádio com cadeira por tudo quanto é lado e tal. Eu acho que quebra muito a atmosfera. Até acho, por exemplo, um estádio como o Maracanã, esse New Maracanã, a salvação do Maracanã seria alguém, pode ser o Flamengo, pode ser qualquer um, que pegasse aquele estádio, arrancasse as cadeiras atrás do gol, fizesse ali uma muralha que nem é na Alemanha, né, atrás do gol sempre o pessoal em pé, e fizesse algumas adaptações ali para trazer um pouco esse e outros estádios da Copa, né, para a nossa realidade, que eles não foram construídos para o perfil do torcedor brasileiro, foram construídos para aquilo que a FIFA queria, para o evento dela que era a Copa do Mundo. Claro. Aí ela se mandou e deixou os estádios aqui. Então você vê que eles têm muitos camarotes, todos eles. Cheio de vidro, né? Esses camarotes não são vendidos porque não há demanda para isso, exceto em grandes espetáculos, grandes jogos. Nos jogos normais não se vende. A gente não está nos Estados Unidos, que cada empresa tem um camarote naqueles campos lá da NFL ou na Europa. Então, tudo foi superdimensionado para alguns segmentos que não absorvem e faltam lugares populares, faltam lugares mais acessíveis. E as taxas de ocupação, mesmo nos estádios que têm bons públicos, caso de Palmeiras, em ótima fase nos últimos anos, Corinthians também, média de 30 mil pessoas, em estádio para 45, 43 mil pessoas. Então, 80%, por aí, um pouco mais, um pouco menos, a taxa de ocupação
Na Alemanha, todos eles batem 98%, 99%. Na Inglaterra também. É isso. Você não consegue nem comprar ingresso. Você está lá passeando, quer ver um jogo, não consegue. O Trafford tem 76 mil lugares. E você tem dificuldade de comprar ingresso para qualquer jogo do Manchester United, independentemente da fase do time. Então, eles lá vivem uma outra realidade, né? Mesmo que o que é bom é muito distante do ideal. Muito bem. Antes de terminar, preciso mostrar duas coisas. Uma camisa que o Falcão do futsal deixou aqui, ó. Magnus. Tá até assinada. Mas, Falcão, não adianta deixar a camisa e não vir, não, hein? Tem que aparecer aqui. A assinatura do Falcão tá no cantinho esquerdo aqui, eu acho. Ó. Vai descendo aí. Tá aí, ó. De repente eu faço uma promoção nas minhas redes sociais. E o número 12, que é o número clássico do Falcão. Olha aí. O melhor de todos os tempos. Sensacional. E já nas bancas, chegou hoje, na verdade chegou ontem, no fim da tarde, a Placar do Mês, que é uma edição especial, grandes reportagens. A estrela da capa é o técnico Tite e a estratégia para ganhar a Copa. Vou mostrar aqui na câmera 8. Tá aí, ó. Saiu hoje. Então, a partir... entre hoje e amanhã você já pode começar a procurar nas bancas. É claro que para fora de São Paulo até o final da semana, no máximo início da semana que vem. Tá aí, ó. E tem uma reportagem muito bacana. A FIFA da Várzea, olha isso aqui. Os times combinam tudo pro WhatsApp. Sensacional. O Mauro gosta dessas matérias raiz. Boa. E tem uma aqui do Falcão, escrevendo de próprio punho sobre a fase Rei de Roma. Que rei sou eu? Temos as imagens aí também, olha isso. Por Paulo Roberto Falcão, atacando de repórter. Muito bem. Maurão, esse exemplar é seu. Muito obrigado. Instalando de novo. Tá sério, professor Tite? Tá sério, professor, né? Seríssimo. Seriedade, né? Sim. Seria trabalho. Isso. Muito bem. Falando em trabalho, vou dar uma chinelada agora, que ninguém é de ferro. Isso não me surpreende nada. Não, né? Então a minha missão, quando acabar esse programa, é tentar a selfie anual com o Mauro César Pereira. Uma vez por ano ele me dá essa honra de fazer uma selfie. Bom, talvez seja hoje, né? Vamos negociar. Vamos negociar. Agora que ele ganhou a revista, eu dei uma maciada. Maurão, obrigado, viu, cara? Valeu, eu que agradeço Até a aí. próxima. Desculpa ter demorado. Imagina. E na próxima colocaremos Lúcio de Castro no ar. Opa. Teve isso. Amanhã tem mais Placar ao Vivo. Você continue curtindo os vídeos aí na nossa página e compartilhando as lives. A gente se vê amanhã. Tchau.